Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta terça-feira, 18 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com as atualizações do Senado, em que temos que o presidente Lula sancionou a Lei 14.899 de 2024, que determina que União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão criar um plano de metas para o enfrentamento integrado de todo tipo de violência contra as mulheres. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O texto prevê a criação da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e de Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Essas redes serão compostas por representantes de órgãos públicos de segurança, saúde, justiça, assistência social, educação e direitos humanos, além de representantes da sociedade civil. Além de metas de prevenção, o plano, que terá validade de 10 anos com atualização obrigatória a cada 2 anos, deve assegurar a atenção humanizada à mulher que esteja em situação de violência. O plano deve contemplar medidas tais quais: disponibilização de dispositivo móvel de segurança que viabilize a proteção da integridade física da mulher, expansão de delegacias de atendimento à mulher, ampliação dos horários de atendimento dos institutos médico-legais e dos atendimentos à mulher em situação de violência, monitoramento eletrônico do agressor, reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor, disciplina específica de enfrentamento da violência contra a mulher nos cursos regulares das instituições policiais. A nova lei teve origem no PL 501 de 2019, projeto de lei de autoria da então deputada federal Leandre. O projeto foi aprovado na Câmara em março de 2022, sofreu alterações no Senado, onde foi aprovado em abril deste ano e em seguida retornou à Câmara, que manteve as mudanças sugeridas pelos senadores. No Senado, a proposta contou com pareceres favoráveis do senador Sérgio Moro, do União, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da senadora licenciada Augusta Brito, do PT, na Comissão de Direitos Humanos e da senadora Janaína Farias, no plenário. Outro destaque é que 2 comissões do Senado, a de Ciência e Tecnologia e a de Educação, promovem audiência pública conjunta amanhã, na quarta-feira, às 11 horas, sobre a atual situação do financiamento das universidades federais e dos programas de pós-graduação em fomento à pesquisa no Brasil. O debate foi solicitado pelo senador astronauta Marcos Pontes e pela senadora Damares Alves. Marcos Pontes ressalta que a educação superior e a pesquisa científica no Brasil enfrentam desafios significativos, especialmente no que diz respeito ao financiamento das universidades federais e dos programas de pós-graduação. Ele afirma, abre aspas, a recente greve dos técnicos administrativos da educação, que contou com a adesão dos trabalhadores de diversas universidades em todo o país, incluindo docentes, destaca a urgência de se abordar questões como reajuste salarial, reestruturação de carreiras e recomposição orçamentária. Além disso, a autonomia das universidades federais está em debate, evidenciando a necessidade de um diálogo abrangente e construtivo sobre o futuro da educação superior no Brasil, afirma o senador da justificativa do requerimento. Foram convidados para a audiência Marcos Fernandes de Oliveira, professor associado da UFRJ, Olival Freire Júnior, diretor científico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq, Cláudia Xavier, vice-presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Também são aguardados representantes do Ministério da Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior e da Academia Brasileira de Ciências. São esses os destaques do Senado. O que é que nós temos de atualização na Câmara dos Deputados, Lorena? Olá, Analice. Olá, telespectadores do nosso segundo bloco de notícias. Sobre a Câmara, nós temos uma matéria da Malu Gaspar para o Globo, que diz que o PL do aborto deve ficar para o segundo semestre e é o que defendem líderes do governo e da oposição. A forte repercussão negativa do chamado PL do aborto, que equipara a pena para as mulheres que fizerem um procedimento ad homicídio, fez as lideranças partidárias defenderem nos bastidores que o texto seja engavetado e só volte à pauta da Câmara dos Deputados no segundo semestre ou mesmo depois das eleições municipais. A pressão desses líderes de bancada, tanto da base do governo como da oposição, fez os parlamentares evangélicos recuarem e admitirem desde mudanças no texto até um recuo na tentativa de votar o projeto em regime
regime de urgência. Nas palavras de um líder da oposição, que não fala publicamente para não se indispor com os evangélicos, o texto da forma que está extrapolou todos os limites ao punir com pena de prisão a mulher que faz aborto após 22 semanas de gestação, mesmo que seja legal ou que tenha engravidado em um estupro. A pena proposta no PL, inclusive de 6 a 20 anos, é maior do que a do próprio estuprador, que é até 10 anos de cadeia. Para outros dois líderes ouvidos pela equipe da coluna, o ideal seria esperar o assunto esfriar e deixar passar a eleição municipal para voltar ao tema. Esse é um tema que desperta paixões, polariza a opinião pública e mobiliza multidões nas ruas. Não deve ser prioridade, foi o que afirmou o interlocutor do presidente da Câmara, Arthur Lira. O consenso em torno do adiamento foi construído ao longo do dia, na segunda-feira, e deve ser expresso pelo próprio Lira em uma entrevista coletiva nesta terça-feira. Há, porém, uma preocupação em tratar do assunto sem que pareça uma derrota para a ala conservadora do Congresso. Outra atualização sobre a Câmara é que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira, dia 19, a audiência pública sobre a proposta de privatização do sistema prisional. Em abril de 2023, o governo Lula editou um decreto que regulamenta o programa de parcerias e investimentos e inclui áreas como saneamento básico, educação e sistema prisional entre as beneficiárias. O documento, inclusive, autoriza a emissão de debêntures, títulos de dívida que geram um direito de crédito ao investidor, para permitir que empresas captem dinheiro no mercado de capitais para a construção de presídios. A reunião será interativa e poderão ser enviadas perguntas. O debate atende a pedido dos deputados Glauber Braga, Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim, todos do PSOL. Glauber Braga, Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim criticam a medida. Eles afirmam, abre aspas, a desestatização e a consequente mercantilização do encarceramento sob o impulso dos incentivos governamentais recentemente propostos configuram uma trajetória preocupante para o sistema prisional brasileiro. Fecha aspas. Na opinião dos parlamentares, a possibilidade de privatização não apenas ignora as necessidades urgentes de reformas baseadas em direitos humanos e justiça social, mas também amplifica as dinâmicas pré-existentes de exclusão e opressão. A reunião será realizada no plenário 3, às 16 horas. Isso é o que nós temos sobre a Câmara, Analice, e o que a gente tem sobre o STF. Bom, Lorena, nos destaques do STF, nós temos uma matéria de Rafael Moraes Moura, no jornal o Globo, que ele disse que, em decisão sigilosa, Alexandre de Moraes manda remover conta que chamou Lira de estuprador. Moraes acolheu o pedido de defesa de Lira e fixou inicialmente um prazo máximo de 2 horas para que o ex, o antigo Twitter, tirasse do ar um perfil que acusava o presidente da Câmara de ser estuprador, sob pena de multa diária de R$100 mil. O tweet que viralizou na rede no dia seguinte, a aprovação do regime de urgência para o PL do aborto e que, para a defesa de Lira, foi impulsionado pela repercussão do projeto, teve 250 mil visualizações, 10 mil curtidas e 4 mil retweets e foi postado por uma usuária chamada Amandinha, que ela diz o seguinte: urgente. Ex acusa Lira de estupro. Me esganava e dizia, tá atrás de homem? No dia 5 de novembro de 2006, 6 meses após terem se separado, Juliane diz ter sido agredida e estuprada pelo parlamentar, depois de ele saber que ela estaria se encontrando com um homem, escreveu a usuária, cuja real identidade é um mistério até hoje para os aliados de Lira. O tweet de Amandinha se encerra com a mensagem Lira estuprador em letras maiúsculas. De acordo com os interlocutores do parlamentar, a irritação de Lira com o tweet o levou a mobilizar advogados e assessores para botar de pé um pedido de retirada imediata do conteúdo, enquanto o resto do Congresso lidava com a aprovação da tramitação em regime de urgência do PL do aborto. O temor era de que a onda de postagens pudesse levar a uma associação, ainda que indireta, entre a imagem do presidente da Câmara e o projeto. No arrazoado apresentado a Moraes, a defesa de Lira afirma que a postagem expõe um movimento orgânico, encadeado, de divulgação de notícia mentirosa e altamente ofensiva, com claríssimo propósito de desestabilizar não apenas a figura política de Lira, mas também de atingir o exercício de elevada função da presidência da Câmara dos Deputados. O post fazia referente às antigas acusações de agressão da ex-mulher de Lira ao parlamentar, que voltaram à tona com uma reportagem veiculada pela agência pública em junho do ano passado, quando Juliane falou pela primeira vez que Lira a teria violentado sexualmente. Para o ministro do STF, não há no ordenamento jurídico direito absoluto à liberdade de expressão. Em sua decisão, Moraes escreveu que, embora todas as opiniões existentes sejam possíveis em discussões livres, isso não se aplica àquelas que constituam ilícitos.
ele afirma na decisão assinada na última quinta-feira, abre aspas, a plena proteção constitucional da exteriorização de opinião não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade humana. Outro destaque é uma matéria do Globo por Daniel Gulino, que fala que as decisões de Toffoli no STF favoreceram 115 alvos da Lava Jato em um ano. Que essas decisões individuais do ministro Dias Toffoli, do Supremo, favoreceram 115 pessoas que pediram anulação de provas ou atos da Lava Jato no último ano. Os despachos do magistrado, alinhados com o entendimento majoritário da segunda turma da Corte, ampliaram o histórico de derrotas impostas à maior operação de combate à corrupção do país. Em nota, o ministro afirma que suas decisões são extensão do entendimento colegiado e que tem rejeitado pedidos que não tenham relação direta com o que se definiu na turma. A série de decisões de Toffoli contrárias à Lava Jato começou logo após o magistrado se tornar relator de uma ação que havia anteriormente anulado provas da Odebrecht, que é a atual Novo Honor, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O entendimento foi adotado pelo então ministro Ricardo Lewandowski, hoje titular da pasta de Justiça e referenciado pela segunda turma. Após Lewandowski se aposentar no STF, os casos ficaram sob a relatoria de Toffoli, que passou a analisar os pedidos de outros investigados que queriam a extensão dos efeitos que beneficiariam o líder petista. Ao todo, Toffoli proferiu 128 decisões individuais que reverteram a situação de réus da Lava Jato na Justiça. Alguns deles foram atendidos mais de uma vez. Foram 67 despachos declarando inválidas as provas extraídas dos sistemas operados pela Odebrecht para registrar supostos pagamentos indevidos, conforme a própria empresa reconheceu em sua colaboração com os órgãos de investigação. Também houve 61 decisões de Toffoli determinando a nulidade absoluta de atos de inquéritos da Lava Jato contra os investigados, como ocorreu mês passado, em relação ao empresário Marcelo Odebrecht. O executivo se disse vítima de flagrantes ilegalidades e argumentou que teve direitos violados em razão do conluio entre acusação e julgador. Ao analisar o caso, o magistrado afirmou que integrantes da operação, abre aspas, desrespeitam o processo legal e agiram com parcialidade e fora de sua esfera competência. Entre os que tiveram decisões favoráveis de Toffoli estão os ex-governantes do Rio, Sérgio Cabral e Antony Garotinho, além do ex-senador Delcídio do Amaral e ex-deputado Lúcio Vieira Lima. Ao STF, eles alegaram que os processos a que respondiam perante os tribunais eram baseados em provas inválidas apresentadas pela Odebrecht e que foram consideradas nulas no processo movido pela defesa de Lula. São esses os destaques do Supremo e o que nós temos na Justiça Eleitoral, Lorena? Boa noite. Sobre a Justiça Eleitoral, nós também temos uma matéria de Daniel Gulino, para o jornal o Globo, que diz que o fundo eleitoral, o PL e o PT lideram recursos e aí traz a distribuição. O Tribunal Superior Eleitoral, ele divulgou nesta segunda-feira, ontem, os valores da distribuição do fundo eleitoral para as eleições municipais deste ano. O PL e o PT receberão os maiores repasses por terem a maior bancada na Câmara dos Deputados. No total, 29 partidos vão dividir 4,9 bilhões de reais, valor definido pelo Congresso no orçamento deste ano e sancionado pelo presidente Lula. Apesar de o governo ter proposto uma quantia bem menor, de 900 milhões, Lula acabou mantendo o valor aprovado no Congresso com apoio de parlamentares da base. O fundo teve um salto de 145% entre uma eleição municipal e outra. Em 2020, foi de 2 bilhões. Caciques do PL e do PT, parte dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e do presidente Lula e os maiores beneficiados atuaram para reduzir resistências de outras siglas. No ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a criticar o valor ao dizer que ele seria um erro grave. O maior repasse será para o PL de 836 milhões de reais, o equivalente a 17% do total do fundo. Depois vem o PT com 609 milhões de reais, 12% do fundo, e União Brasil com 536 milhões de reais, que significam 10% do fundo. O principal critério do fundo, 83% dos recursos, é calculado a partir da bancada na Câmara, incluindo os eleitos no último pleito e os números após eventuais fusões e incorporações.
Também há um percentual a partir da bancada do Senado, 15%, e todas as legendas recebem 2%, ou 3,4 milhões de reais. Vamos conferir quanto ganha cada partido. O PL, como já foi dito, 806 milhões, o PT, 609 milhões, União Brasil, 536 milhões, PSD, 420 milhões, o PP, 417 milhões, o MDB, 404 milhões, Republicanos, 343 milhões, o Podemos, 236 milhões, o PDT, 173 milhões, PSDB, 147,9 milhões, PSB, 147,6 milhões, o PSOL, 126 milhões, o Solidariedade, 88 milhões, o Avante, 72 milhões, PRD, 71 milhões, Cidadania, 60 milhões, PCdoB, 55 milhões, PV, 45 milhões, Novo, 37 milhões, Rede, 35 milhões e os partidos Agir, DC, Mobiliza, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP recebem todos 3,4 milhões de reais. Agora eu volto com você, Analice. Estamos encerrando nossa participação no segundo bloco de notícias. Agradecemos a audiência e esperamos que você continue conosco para mais informações.